Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde, quando vocês mandam suas dúvidas e o Boris Feldman responde. Você tem aquele problema que está te afligindo, ninguém consegue te esclarecer, aquela dúvida sobre automóveis que ninguém consegue responder, manda no e-mail borisresponde@autopapo.com.br. Um pouquinho de paciência porque é o próprio Boris quem responde a todos vocês, tanto aqui na tela, no YouTube, no TikTok, enfim, nas nossas mídias sociais, quanto por e-mail. Aproveitando, se você está aqui nos acompanhando, se inscreva aqui no nosso canal, acione o sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui. Se você curtir o Boris Responde, deixa seu like, é muito importante, nos fortalece, ajuda a distribuir nosso conteúdo e assim a gente produz ainda mais para vocês. Vou te convidar também para você ver os Boris Responde anteriores, link aqui em cima, mais de 90, mais de 1000 perguntas respondidas pelo Boris Feldman. Felipe Boutros, isso sim é copilotagem. Obrigado. Vamos lá. Então vamos acelerar aqui, Boris. Então vamos. Com a pergunta do Rafael Rodrigues, que só abastece com gasolina Premium. Ele fala que antes usava Octa Pro e agora usa V-Power Racing. Ele entende que esse combustível, o Premium, é utilizado em carros com uma taxa de compressão mais elevada. E ele tem um Fusion. E ele fala aqui que a taxa é 9,3 por 1. Mas o problema é que quando ele abastece com gasolina aditivada, ele falou que comum ele nem coloca. Quando ele colocar aditivada sem ser a Premium, o carro dele falha, não pega de primeira, morre. E ele não está entendendo por quê. Ele quer saber de você, Boris, se você vê algum sentido nesse preconceito aí do carro dele, do Fusion, com a gasolina comum, aditivada, que não é Premium. Bem-vindo, Boris. Bem-vindo, Felipe, nosso copiloto. Bem-vindo, Charles, nosso operador de áudio, vídeo e outras tantas. E bem-vindos vocês todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelas perguntas, porque se não tiver pergunta, não tem resposta. Se não tiver resposta, não tem Boris Responde. Tá certo, Felipe? Rafael tem um Fusion e o Fusion dele tem uma alergia à gasolina aditivada. Eu não sei, ou ele vai no alergista ou vai num psicólogo para explicar esse problema do carro dele contra aditivada. Porque, ok, se você punha a Octa Pro da Ipiranga ou a Shell Racing, tem mais octanagem, que seria muito bom e quase que fundamental num carro com taxa acima de 11, mas com taxa de 9,3 para 1 não tem sentido, não faz sentido, tem alguma outra coisa errada, porque etanol, a diferença da Premium para outra é de 27% para 25%, 2% é quase desprezível, não dá para explicar por aí. Tá difícil, viu, Rafael? Não sei explicar isso não. Mas não é normal. Claro que não é normal. A nossa gasolina aditivada, ou comum, tem uma excelente octanagem, hein? Pode pegar um carro com motor aí de 10,5, 11 para 1, que a nossa comum ou aditivada tem uma boa octanagem. A Premium, então, nem se fala. No padrão RON tem mais de 100 octanas. Então não faz sentido o carro ter essa alergia toda para uma gasolina com uma octanagem mais baixa, a menos que tenha algum problema no ajuste no sensor de antidetonação, anti-knocking do seu carro, no sensor lambda, um dos dois, que não está reconhecendo, não está permitindo o motor funcionar bem com essa gasolina de octanagem não é baixa, menor que a Premium, mas teria que funcionar. Tem algum problema de regulagem ou então um problema mesmo psíquico do seu motor. Tá com encosto. Bom, tá um caminho dado aí para você procurar já a orientação. Vamos acelerando aqui com Sidney Oliveira, que ele fala que tem uma discussão frequente aí entre os condutores, é que a pista molhada diminui o desgaste do pneu devido ao menor atrito com a superfície e também a menor temperatura na banda de rodagem. Faz sentido isso, Boris Feldman? Nunca ouvi falar de testes para isso. Teoricamente, o desgaste não pode ser maior com asfalto molhado. Deve ser menor, porque realmente o atrito cai.
e principalmente a temperatura. Todos os dois vão influir no desgaste do pneu. Se isso foi cientificamente comprovado, não faço a menor ideia. Vou dar uma pausa aqui no Boris Responde para te dar uma dica preciosa se você está pensando em comprar um carro seminovo. É você ir lá na nossa parceira Olho no Carro, lá com a placa desse seminovo, desse carro usado que você está pensando em comprar. Você vai fazer um levantamento completo do histórico desse carro, se tem indício de passagem aí por leilão, se tem alguma pendência judicial, se tem alguma pendência, um indício de perda total, enfim, você só vai comprar um carro aí problemático se você vacilar e não for lá na Olho no Carro. E se você está nos seguindo aqui, vou deixar um presentão, um desconto de 25% na Olho no Carro, link na descrição. E se você vacilar, bobeou porque esse desconto é limitado, ainda tem um de 15%, link na descrição também. Então vai lá na Olho no Carro, não compre o seu usado, o seu seminovo, com problemas. Voltando aqui ao nosso Boris Responde, a pergunta do Fábio Chagas, que tem uma Caravan 1985, ele quer saber se é possível transformar numa ambulância nos moldes da época. Ele quer saber, como no Brasil tudo é proibido, ele está com essa dúvida. Ô Fábio, você pode, teoricamente, transformar sua Caravan numa ambulância. Você é enfermeiro, médico, você tem uma clínica? O que é isso, Fábio? Agora, você tem que conversar antes numa desses centros que homologam transformação de automóveis. Se eles disserem que emitiriam um laudo para o Detran concordar com isso, tudo bem. Se não emitir o laudo, você vai ter que fazer várias modificações nessa carroceria. É só para simular ou é para valer, para virar ambulância mesmo? Isso aí quem vai resolver é o centro que homologado para certificar automóveis que tiveram suas características originais modificadas. Caravan ou Caravan? Caravan. Caravan em alemão, caravan em português. O Ronivon Lemos tem um Gol AP 2005, queimou a junta do cabeçote, Boris. Ele retificou só o cabeçote e trocou a junta, mas mesmo assim de vez em quando ele fuma. É normal? Que vício horrível esse, não? Do Gol dele. Fumar. Não se fuma mais hoje, gente. E alguém fez alguma coisa incompleta ou mal feita nessa retífica. Não tem cabimento o carro fumar. Ô Boris, falando ainda em motores, mas trazendo aqui para os nossos tempos atuais, o José Venas quer saber se o motor 1.5 com injeção direta do novo City realmente é mais durável e tem menor custo de manutenção do que os motores 1.0 turbo dos concorrentes. Ô José Venas, é uma controvérsia isso. Quanto mais tecnologia você aplica, quanto mais você tira de um motor para aumentar o desempenho, não tem dúvida que ele vai chegando no limite de durabilidade. Ou seja, os motores que duravam 1 milhão de quilômetros antes não vão estar com essa durabilidade toda, porque põe injeção direta, põe turbo, aumenta a taxa de compressão, agora é flex. O motor é projetado para tudo isso. Mas uma coisa eu te digo, cada componente a mais no motor pode ser um custo a mais no futuro. Tem o turbo? O carro que não tem turbo jamais terá um defeito no turbo, porque ele não tem turbo. O carro tem turbo, ele poderá ter um defeito no turbo. Quer dizer, quanto mais tecnologia, quanto mais modernidade, é o preço que se paga pela modernidade. Eu acredito que um carro sem turbo vai ter um custo de manutenção menor, porque é coisa a menos para quebrar. Eu tinha um amigo, João Gurgel, que fabricava aqueles jipes fantásticos, aqueles carros populares. E uma vez eu peguei um carro dele que o vidrinho lateral corria, mas não tinha manivela, né? Aí eu falei, João Gurgel, mas não dá para você colocar uma manivela aqui, porque puxar um vidro, né, em vez de subir e descer, não é a mesma coisa. Ele me falou, Boris, cada coisa a menos que um carro tem é uma chance a menos dele quebrar. Menos é menos. Menos é menos. O Tarcísio Paese, Boris, ele quer saber se tem algum líquido de radiador indicado para bloco de alumínio ou de ferro.
É o mesmo independentemente do material ou precisa de um específico para cada liga usada aí no bloco? Se existe, eu nunca ouvi falar. Eu acho que não há diferença não. Na bucha. Ô Boris, vamos acelerando aqui o nosso Boris Responde com a dúvida enviada pelo Ederson Miranda. Ele comprou um tracker 0 km 2019 e passado alguns meses o pneu, ele frisa aqui da marca Continental, está soltando pedacinhos de borracha da banda de rodagem, está escamando. Ele acionou a garantia e está aguardando o processo de troca. Ele quer saber se você consegue explicar essa situação aí dessa escama, se é problema de fabricação do pneu e sobre a garantia. Até quando ela é válida, a garantia do pneu? Olha, essas escamas tem que perguntar para um especialista em assuntos aquáticos. Peixe. Peixe é que tem escama. Agora, o pneu quando escama pode ser um problema grave na suspensão do carro ou, quem sabe, do material do composto de borracha. Porém, tem que aguardar o laudo da Continental. Garantia de pneu é uma briga, porque as fábricas, de uma maneira geral, eu nunca vi isso por escrito não, mas elas dizem que a garantia é de 5 anos. Na verdade, 5 anos é a durabilidade de um pneu em boas condições. Porque depois de 5, 6 anos de uso, ele não vai explodir não, só vai explodir depois dos 10 mil. Mas até 5 anos as fábricas garantem. Agora, muito cuidado, porque quando se fala 5 ou 6 anos é da data de fabricação. Muitas vezes você chega na loja para comprar o pneu, ele foi fabricado há 3 anos. Então você vai ter só 2 ou 3 anos do pneu em boas condições. As fábricas dizem que elas garantem a partir da nota fiscal que você comprou o pneu na loja. Esse assunto é polêmico, sempre aparece aqui essa dúvida no Boris Responde. O Brian Vergueiro quer saber também sobre peças automotivas. No caso, quer saber se as não originais são necessariamente piratas e ilegais. Ou se existe alguma que são comercializadas, algumas, né, que são comercializadas legalmente. Não. Nós temos que dividir a sua pergunta em duas e, portanto, a resposta também. Você tem a peça original ou genuína, aquela que vem na embalagem da fábrica. Né? Você tem um Passat, vai comprar uma peça para esse Passat aqui, a embalagem é da Volkswagen, a peça é original. Essa é a tranquilidade máxima que você pode ter na hora de substituir uma peça. Você tem também as peças de muito boa qualidade. Muitas vezes quem forneceu o amortecedor desse Passat aqui fornece também para a loja de peça. Então você está comprando uma peça igual à original. Então, nenhum problema, ela não é original, não é genuína, mas ela tem qualidade. Agora, segundo ponto, tem a pirata, tem a ilegal, tem aquelas importadas, sabe-se lá da onde, aí não dá para garantir coisa nenhuma. Então, ou você compra a genuína, a original, na concessionária, ou você compra na loja de um fabricante tradicional, reconhecido mundialmente. Você compra uma peça da Bosch, ou da Magneti Marelli, ou da Valeo, ou da ZF, você está comprando de empresas tradicionais e sólidas. Um pitaco é aquela máxima que não existe almoço grátis, vale também para esse mercado, né? Se uma peça estiver sendo vendida muito abaixo do preço do mercado, alguma coisa tem aí, né? Almoço grátis é assim, acaba dando uma diarreia, né? O Silvério Cunha te dá parabéns pelo Boris Responde, falou que já assistiu todos. Nem eu, hein? E ele tem um Lancer e fez a troca do óleo em casa. Foi um mecânico que trabalhava na concessionária Mitsubishi. Aí ele foi conferir o serviço depois de feito e viu que o nível do óleo está próximo do mínimo. Ele fala aqui na vareta, né? Próximo daquela marcação do mínimo na vareta. Falou que a última vez que ele fez isso na concessionária ficou próximo do máximo. Ele quer saber se completa o óleo. E aí vem a outra dúvida, né? Esse óleo só é vendido a granel, ele não está achando na região. Ele falou que é um Lubrax 10W30. Se ele tiver que completar, é melhor ele completar com o óleo da mesma marca ou com o óleo da mesma especificação? Então vamos responder em duas partes. Primeiro, tanto faz o óleo do cárter estar próximo do máximo como próximo do mínimo. O que não pode é estar abaixo do mínimo. Então
Então, vamos deixar bem claro, você não precisa de completar. Se não chegou ainda no mínimo, não se preocupe. Só se ele estiver abaixo do mínimo. Aí você começa a se preocupar. No caso de completar, a marca não quer dizer nada, não. Não se atenha à marca. Atenha-se às características de viscosidade, SAE, por exemplo, 10W30 ou 10W40, mantenha. E também as especificações de aditivação, né? Que o óleo pode ser SL, SN, SM, isso que você tem que prestar atenção além da viscosidade. Ele completa aqui, talvez é melhor esgotar e trocar tudo? Depois que estiver abaixo do mínimo, faça isso. Hoje você vai estar jogando óleo e dinheiro fora. É isso aí, seu Boris Feldman. As perguntas deste Boris Responde foram todas esclarecidas. Você não teve a sua esclarecida? Ainda tem aquela dúvida que ninguém consegue te responder? O e-mail está na tela de novo, borisresponde@autopapo.com.br. Te convido a nos seguir em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok. Também estamos com podcasts nas principais plataformas de áudio. Também estamos lá no autopapo.com.br, um dos maiores portais de automóveis do nosso país. Certinho, Boris Feldman? E quem não se inscreveu? Puxão de orelha! Pô, tá nos vendo, tá fruindo, né? De todos os conhecimentos nossos. Por falar em nossos, o nosso portal continua firme entre os 3 maiores do Brasil de conteúdo automobilístico. Então, tem que agradecer não só a audiência de todos vocês, como a turma que produz o Boris Responde, mas também essa valorosa e brilhante equipe do Alto Papo, que dá apoio aqui a gente, e essa equipe já foi eleita o melhor time, a melhor equipe de conteúdo jornalístico de automóveis do Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Valeu, pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Gostou das respostas? Assine nosso canal, cutuque o sininho e veja também a playlist com todos os episódios do Boris Responde que preparamos para você.